Em primeiro lugar, a dureza profunda, a brutalidade dos impactos das medidas adotadas, a dimensão de injustiça, de empobrecimento e de impactos de regressão social e civilizacional destas medidas exigem dos trabalhadores e do povo português uma indignação geral em defesa dos seus interesses específicos, mas, acima de tudo, em defesa dos interesses do país. Nós queremos dizer que, com estas medidas, seguramente o comum dos portugueses não beneficia nada. Mas alguém há de beneficiar. E quem vai beneficiar são, de certeza, os agiotas internacionais e nacionais e os grandes detentores da riqueza. Queríamos também chamar a atenção que o Governo e o Primeiro-Ministro, muito em concreto, diz que estas medidas são indispensáveis face aos buracos que se vão descobrir. Isto é uma fraude. O que se passa neste país é apenas o seguinte: cada conjunto de medidas coloca o país mais pobre, agrava os problemas em todas as suas dimensões. E, portanto, passo a passo, nós estamos sempre, inevitavelmente, a descobrir novos buracos. É claro que também há aqui uma dimensão que vem da herança de corrupção e compadrio que se desenvolveram na sociedade portuguesa. Mas, acima de tudo, é o efeito direto das medidas que são adotadas que provocam estes problemas. Um outro aspecto a relevar é que estas medidas não vão reduzir a dívida do país. E é bom que todos tenhamos noção disso. Nós vamos fazer sacrifícios e, no fim, a dívida será maior. Portanto, os efeitos que resultam disto são apenas, como temos insistido, mais recessão económica e mais desemprego. E com recessão económica e com desemprego não há melhoria das condições para pagar a dívida, portanto não se pode pagar o que se deve. Depois, queríamos colocar em relevo que o Governo não tem resposta para os problemas do país. Não tem políticas que respondam aos problemas do país. É um drama, porque é um Governo em início de legislatura, mas este é um facto. E a única coisa que se pode constatar é que, a um passo mais acelerado do que se imaginava, nós estamos a seguir o caminho do descalabro que já é visível na Grécia. E estamos, como há muito tempo vimos chamando a atenção, a fazer aceleradamente o abaixamento do nível de desenvolvimento da sociedade portuguesa. E permitam-me só abordar 5 tópicos do conjunto que ontem, 6 tópicos do conjunto do que ontem foi dito, e o 6º tópico é do que não foi dito. E os 5 tópicos são estes. Em relação às medidas sobre os trabalhadores da administração pública, são de uma violência inqualificável, num espaço muito curto, que não chega sequer, é pouco mais de 2 anos, os trabalhadores da administração pública perdem 1/4 do valor da sua retribuição. E é evidente que o Governo pretende generalizar a malvadez que aplica sobre a administração pública, generalizá-la a todos os trabalhadores. Mas aí é apenas uma intenção. Segundo aspecto, os reformados estão debaixo de medidas de uma injustiça gritante e de uma falta de sensibilidade social que conduz os mais idosos da sociedade portuguesa a um empobrecimento aceleradíssimo. É chocante, num tempo em que o aumento da esperança de vida é a maior conquista da humanidade, ver o desenvolvimento destas políticas que colocam a maior parte dos reformados portugueses em situação de pobreza. Um outro aspecto é o do horário de trabalho. A proposta de aumento de 2 horas e meia de trabalho por semana significa essencialmente 4 coisas.
Primeiro, não vem resolver nenhum problema de emprego, antes pelo contrário, agravará o desemprego, quer nas empresas cuja atividade já não é hoje a 100%, quer nas empresas que possam ter atividade intensa. Em segundo lugar, para termos bem a noção do que se trata, porque horas de trabalho são valor de salário, significa uma tentativa de imediato, cortar nos salários dos trabalhadores 6,25%. Em terceiro lugar, estas medidas não contribuem, estas medidas de aumento do horário de trabalho, não contribuem em nada para o aumento da competitividade. E, em quarto, contribuem muito menos para o pagamento da dívida. Os resultados obtidos por esta intensificação da exploração vão diretos para aqueles que podem deitar as mãos e só os acionistas das empresas estão em condições de deitar as mãos. A outra questão é a dos feriados. Ainda não sabemos ao certo o que se passa, mas na intenção do Governo, mas é o ressuscitar de uma velha questão que nunca houve coragem de afrontar nos 35 anos de democracia, mais 37 anos de democracia que já levamos, desde 1974. Vários ensaios de governos conservadores foram neste sentido, mexer nos feriados e mexer em outros direitos associados até às férias dos trabalhadores, etc., nunca tiveram esta ousadia. É um exemplo do descontrole, mas também é um alerta fortíssimo para a sociedade portuguesa, porque há da sociedade que perde os seus valores. E aqui pensamos que é bom que se reflita profundamente sobre esta matéria. Quinta questão. A questão dos impostos. O agravamento dos impostos continua a ser exclusivamente sobre o fator de trabalho. Seja trabalhadores por conta de outrem, seja empresas. E esses são quantificados. Aquilo que foi anunciado é quantificado. Em relação à riqueza, quando muito vem lá uma de passagem, uma intençãozinha de mexer em qualquer coisa, mas não há nenhuma garantia. Enquanto que em relação ao trabalho é duro e é quantificado, identificado onde são feitas as coisas. E posto isto, a sexta observação acerca dos conteúdos do Governo é esta. Toda a gente fala que o cancro dos cancros em relação ao desequilíbrio das contas do Estado são as parcerias público-privadas. O Governo assumiu que teria medidas e que seria a sua prioridade para endireitar as contas do Estado. Não ouviram ontem nada de concreto sobre as parcerias público-privadas, mas nós sabemos que é por aqui, que foi por aqui, que ao longo dos anos se evaporou o dinheiro de todos nós para mãos alheias, não é? Que se abotoaram com ele. E, portanto, a ausência de impostos sobre a riqueza e esta continuação de servir deste buraco das parcerias público-privadas permanentemente para atacar o Estado, para pôr em causa os direitos sociais, a saúde, a segurança social, o ensino, e não se adotarem medidas, são a caracterização mais clara do que significa, do ponto de vista conceptual, a atuação neoliberal e neoconservadora deste governo. A quinta grande questão que queríamos colocar em relevo é a demonstração daquilo que a CGTP disse no início desta semana. O processo de concertação social que tem estado a ser desenvolvido, ensinante, que se anda a discutir com os parceiros sociais, crescimento, competitividade e emprego, é uma farsa absoluta. Não se discute aquilo que é concreto, fala-se de temas que nem sequer têm cabimento, porque o crescimento e o emprego, para terem cabimento, precisavam de políticas que não colocassem a recessão económica e desemprego, e, ao mesmo tempo, avança-se contra tudo e contra todas estas medidas. Já agora, a título apenas meramente de exemplo, chamo-nos a atenção nisto. Os horários de trabalho são matéria que a Organização Internacional do Trabalho, ao longo da sua história,
reclama que sejam negociações bilaterais entre patrões e trabalhadores. E que os Estados devem procurar dar atenção aos limites máximos dos tempos de trabalho, mas sempre, mesmo nesse caso, mesmo sustentados por negociação bilateral. O Governo o que faz é uma determinação unilateral absolutamente inqualificável do ponto de vista da sua fundamentação e violenta contra os trabalhadores por razões que vos disse, né? E à margem de qualquer discussão com os parceiros sociais. E esta, repito-vos, é historicamente uma das matérias que se constituiu como matéria fundamental das relações no trabalho. Isto é gravíssimo, isto põe em causa o que melhor, de melhor termos de valores na estruturação do trabalho e é um dos exemplos extremos do tal retrocesso social e civilizacional de que falamos. Posto isto, queríamos dizer-vos, primeiro, que hoje mesmo estamos a fazer um fortíssimo apelo ao reforço do esclarecimento, do empenho, da mobilização do nosso movimento sindical nas lutas que estão em curso e, desde logo, na preparação das ações de sensibilização, de mobilização e de presença na rua que teremos entre 20 e 27 de outubro. Segundo, nós teremos reunião da Comissão Executiva da Central na segunda-feira e do Conselho Nacional da Central terça e quarta-feira e tomaremos decisões mais concretas sobre as formas de concretizar esta indignação geral e esta mobilização geral dos trabalhadores e do povo português em defesa dos interesses do próprio país. Em terceiro lugar, queria dizer-vos que decidimos, de imediato, é o que vamos fazer logo que sair daqui, enviar uma informação muito resumida da nossa apreciação e da nossa determinação para uma intervenção que seja de indignação geral, de luta geral dos trabalhadores portugueses e, portanto, vamos fazer uma comunicação a todas as organizações sindicais que estiveram na greve geral de 24 de novembro do ano passado e, desde logo, ao GT, e a nossa proposta é de desenvolvimento do diálogo a todos os níveis do diálogo e da construção da unidade na ação necessária para que a resposta seja como deve ser de todos os trabalhadores portugueses. Por último, queremos dizer-vos que todas as gerações são atingidas com estas medidas e, repito, até a exaustão, nós andamos a dizer isto há bastante tempo, mas é preciso que os trabalhadores, as trabalhadoras, o povo português tomem consciência. Nós estamos mesmo perante um processo de retrocesso social e civilizacional profundo, de quebra muito grande no nível de desenvolvimento do país, e isso reflete-se nas condições de vida, nas condições de trabalho, mas também nas condições, por exemplo, para acesso a direitos sociais fundamentais e a condições de circulação e nos mais diversos campos da vida da nossa sociedade. E dizer, estamos perante isto, todas as gerações são afetadas, mas há aqui uma geração que está mais em causa que as outras, que é a geração mais jovem. O futuro é muito complexo face a políticas destas. E, portanto, nós deixamos um fortíssimo apelo à juventude para que intensifique o seu esclarecimento, a sua percepção das coisas e que haja e que lute por todas as formas ao seu alcance para que não se imponha esta coisa vergonhosa de lhes propiciar uma vida muito pior que a dos seus pais ou dos seus avós.